Olá, boa noite. Como combinado com vocês, meu nome é Denise de Carvalho, sou médica, sou formada na PUC de Campinas, sou cirurgiã digestiva. Minha residência foi feita em Santos, em São Paulo. Fiz depois endoscopia digestiva na USP, também em São Paulo. E apesar da minha formação acadêmica muito tradicional, depois de alguns anos de formada e talvez um pouco desafiada pelas questões de saúde, eu decidi estudar mais e aprender. E acabei enveredando pela área funcional. Boa noite, vamos chegando. E enveredei pela área funcional, que quer dizer o quê? Quando a gente fala que a gente trata do ponto de vista funcional, a gente trata, na verdade, baseado na fisiologia. A gente não trata baseado apenas em doença, ou a gente não trata especificamente sintomas, tá? E isso começou porque eu também fui desafiada pessoalmente, tá? E hoje eu vim falar de vesícula, tá? Como vocês sabem, boa noite, boa noite. Eu sou cirurgiã digestiva e, obviamente, na minha formação, eu passei por muitas cirurgias de vesícula, né? Na verdade, foi o que a gente mais fez na vida, tá? Em termos de cirurgia, foi cirurgia de vesícula. Era praticamente diário. E o que sempre me intrigou é que alguns pacientes se queixavam de que seus sintomas não melhoravam, né? Que eram dores abdominais, náuseas, e inclusive apareciam outros sintomas que às vezes não tinha antes, principalmente enjoo e náuseas. A digestão ficava pior, o distendido. E eu, como todo bom cirurgião, pensava assim, bem, fiz meu trabalho, tirei a vesícula que tinha pedra, né? Agora procure um clínico, tá? Mas esse ano, preparando a aula de gastrofuncional para o Dr. Ney Ribeiro, eu comecei a estudar melhor esse assunto. Eu já não opero há alguns anos, tá? E aí eu fui enveredar bastante para essa área da vesícula. E o que acontece? Por que às vezes a gente tem que operar vesícula? Às vezes tem que operar vesícula? Sim, às vezes tem, tá? Dependendo do tamanho dos cálculos, principalmente quanto menor o cálculo, pior, tá? Por quê? Esse cálculo, a gente tem um ducto que liga a vesícula ao duodeno, tá? Que é onde deságua a minha bile para digestão. Esse cálculo se chama colédoco. O colédoco passa por dentro do pâncreas e desemboca num lugar lá no duodeno que se chama esfíncter de Oddi ou papila duodenal, tá? Se eu tenho pedras pequenas, essas pedras têm a possibilidade de migrar por esse canal, né, pelo colédoco, e causar uma coisa que é bem grave, que se chama pancreatite biliar, tá? Então, realmente existe a possibilidade de você ter que operar, principalmente se seus cálculos são pequenos. Outra coisa, eventualmente, um desses cálculos entope a saída da vesícula, que tem um ducto que liga a vesícula a esse ducto colédoco que eu falei, que se chama ducto cístico. Às vezes a gente tem um cálculo que impacta nesse ducto cístico, então aumenta muito a pressão dentro da vesícula e essa vesícula inflama. Isso a gente chama de colicistite aguda. Isso é cirúrgico? Via de regra tá? Muito difícil tratar a colicistite aguda sem operar, tá? Então, esses casos realmente podem precisar de cirurgia, tá? Só que a gente tem que tomar cuidado, porque tem que operar, né? Porque a gente está pensando em prevenção de uma coisa mais grave, tá? Uma infecção, né? Que é o caso da colicistite aguda. Nesses casos, e aí como é que eu faço, né? A vesícula, esse é um principal ponto que eu tenho para falar para vocês.
A vesícula não faz falta? Né? Eu posso viver sem vesícula? Vivo, né? No entanto que centenas de pessoas têm a vesícula operada todos os dias, né? Dá para viver sem ela. Só que nesses casos que as pessoas pioram, né? Existe uma síndrome que se chama síndrome pós-colicistectomia, que foi descrita por um médico italiano nos anos 50. E o que ele dizia? Existe realmente algumas pessoas que têm muitos sintomas depois da cirurgia da vesícula, tá? Sintomas ruins e às vezes iguais aos que ele tinha antes de operar ou às vezes até piores. E o que eu faço nesses casos? E por que acontecem esses casos? Então eu vou explicar um pouquinho da fisiologia para vocês entenderem. A vesícula é como se fosse um saquinho, uma bexiga, tá? E ela não produz bile, ela tem a única função de armazenar e concentrar a bile que é produzida no meu fígado. Essa vesícula fica ali se enchendo, a gente produz mais ou menos em torno de 450 ml a 800 ml de bile por dia, só que essa vesícula concentra essa bile durante o dia e a gente acaba tendo em torno de 150 a 200 ml de bile resultante. Quando o meu alimento que eu comi saiu do estômago e chegou no duodeno, como é que o meu intestino sabe que chegou esse alimento? Eu tenho receptores no duodeno que são sensíveis ao ácido do estômago, tá? Na hora que eles sentem que o ácido chegou ali, eles liberam uma substância que se chama secretina, que nesse caso estimula uma outra substância que se chama CCK. A CCK tem por função a contração da vesícula. Eu sempre falo para todos os meus pacientes, e sempre falo em lives aqui, que no corpo tudo funciona como se fosse uma orquestra muito bem ensaiada, tá? Sempre tem o momento certo de cada instrumento entrar e tem sua razão. A vesícula tem sua razão de ser. Quando essa CCK é liberada com o alimento, a vesícula se contrai. E aí a bile é expulsada da vesícula e chega no duodeno para a digestão principalmente de gorduras através do sal biliar que tem na vesícula, na bile, tá? Então, já tem um ponto aí que eu quero que vocês prestem atenção. Se eu não tenho ácido suficiente no estômago, por qualquer razão, ou porque eu tomo alguma droga inibidora de ácido, ou porque eu sou idoso, esse ácido em menor quantidade estimula de uma forma mais débil essa substância que se chama CCK. Então, a contração da minha vesícula é mais pobre. Uma vesícula com uma contração pobre é uma vesícula que não se esvazia direito. Então, a gente tem um aumento de incidência de cálculos de vesícula quanto menos ácido no estômago eu tiver. Esse é o primeiro ponto. Tá, eu tirei a vesícula. E agora? Agora eu não tenho essa orquestra funcionando adequadamente, porque agora eu não tenho a vesícula para se contrair quando o alimento chega no duodeno. Essa bile que é produzida no fígado, ela vai ficar pingando no meu duodeno constantemente. Agora ela não responde mais adequadamente ao alimento que eu como. Entendeu? Aí eu pego e como um alimento que eu preciso de sal biliar. Chega esse alimento no duodeno, eu tenho bile, mas é pouca. Essa bile não consegue emulsificar adequadamente. Além de ser pouca, ela não é tão concentrada como ela era antes, quando eu tinha vesícula. Então, agora ela é uma bile mais rala e uma bile que não consegue emulsificar adequadamente as gorduras que eu como, tá? E aí que vem o problema. A gente começa a sobrar gordura sem digerir direito, tá? Ou a gente tem uma quebra da gordura, mas não totalmente eficiente. E aí, o que acontece? Acontecem algumas coisas. Primeira coisa, eu tenho uma dificuldade de digestão de gordura, portanto, eu tenho dificuldade de absorção de todos os nutrientes que dependem da gordura para ser absorvidos. Então, vamos lá, as vitaminas lipossolúveis, por exemplo, A, D, E e K, tá? Essas vitaminas dependem da gordura para serem absorvidas. Portanto, eu tenho uma diminuição da absorção dessas vitaminas.
Outra coisa, eu tenho algumas bactérias intestinais que vivem de sal biliar. Quando eu começo a ofertar sal biliar sem comida misturada a ele, essas bactérias aumentam. Portanto, quem me segue já conhece o que é disbiose. E disbiose é uma alteração na quantidade e ou proporção bacteriana no meu intestino. Se eu começar a dar mais bile não misturada à comida, bactérias que se alimentam de sal biliar vão crescer em vantagem em relação às outras. Então, eu vou começar a ter uma disbiose desse tipo de bactérias. E tem um outro fator que alguém já me perguntou hoje à tarde. Falou assim, eu tenho uma gastrite, depois que eu operei a vesícula, toda vez que eu faço endoscopia, tem bile no meu estômago. Vamos pensar comigo. Antigamente, a bile só chegava no estômago, ou na verdade, no duodeno, não é no estômago, quando eu tinha um alimento, né? Que ele vinha e estimulava pelo ácido, estimulava no duodeno a secreção de CCK, que contraía a vesícula e saía a bile. Agora eu não tenho mais a vesícula, então essa bile goteja constantemente, inclusive quando eu não tenho comida. Tá? Então, o que acontece? Essa bile começa a refluir para o estômago. E agora eu faço uma gastrite alcalina, uma gastrite por um pH alto demais, tá? E eu, como endoscopista, cansei de ver estômago com o lago mucoso, que é o líquido que a gente tem no estômago quando a pessoa está em jejum, tingido de amarelo, tá? Esse lago mucoso, esse líquido amarelo é bile. E essa bile, além dela ser muito alcalina, que não é bom para o estômago, que todo mundo já sabe, essa bile dissolve o muco que protege o estômago. E aí eu faço uma gastrite, tá? E aí, tive que operar a vesícula. O que eu faço agora? Eu tive que operar. Eu fiz uma colestite aguda, eu tinha muitos cálculos. Atenção, tá? Eu já disse que os cálculos têm um aumento de incidência quando eu não tenho ácido suficiente no estômago. Restaure a secreção ácida do seu estômago, a saúde do seu estômago, que você vai ter menos chance de ter cálculo de vesícula, tá? Atenção. Agora eu já operei. O que eu faço? Agora eu não tenho mais vesícula, eu sento e choro? Ou o médico fez errado? Não, gente, porque o objetivo do cirurgião é salvar a sua vida, né? Infelizmente, tem muitos colegas que não sabem dessa fisiologia que eu estou explicando para vocês. Então, operam a vesícula e falam, agora a vida é normal. Só que não é bem assim, né? O que eu posso fazer? A principal coisa que eu vou falar para vocês fazerem, o ideal, primeiro, para evitar essa gastrite alcalina que acontece, tá? Com esse refluxo de bile para o estômago. A aloe vera, tá? Excelente para ajudar a refazer essa barreira mucosa do estômago e te defender dessa bile que vem atacar o seu estômago. Segunda coisa, já falei então, aloe vera. Tem um outro suplemento que se chama licorice. Também é muito bom para a proteção da barreira mucosa do estômago. Outra coisa, suplementação de enzimas digestivas, tá? Especificamente de sal biliar. Eu preciso digerir adequadamente as minhas gorduras, tá? Então, eu preciso melhorar a emulsificação de gorduras através da suplementação de sal biliar, tá bom? Isso deve ser feito durante as refeições, principalmente se eu vou comer alguma refeição que vem mais gordura, mas em todas as refeições, porque eu quero assegurar que você absorva adequadamente todos os nutrientes que dependem da gordura, tá bom? Água com limão pode? Pode, tá? Pode tomar água com limão, não tem problema, tá bom? O ideal seria que junto você usasse aloe vera, tá? Para melhorar essa barreira mucosa do estômago. Isso é importante também, tá? Mas pode tomar. Tirar a vesícula causa doença celíaca? Então, veja bem, quando eu tiro a vesícula, eu posso predispor uma disbiose, tá?
A gente sabe que a doença celíaca tem vários fatores. Um dos fatores é a questão genética e um dos fatores é a carga de glúten que você dá, tá? Quanto mais glúten você ingerir, maior incidência de doença celíaca e maior sensibilidade não celíaca ao glúten. Então, se eu já tenho uma disbiose e o glúten, através da gliadina, é inflamatório para a mucosa intestinal, então eu tenho uma maior incidência de doença celíaca, sim, tá? Em pacientes operados de vesícula. Paciente com câncer já bem fraquinho, sem ingerir açúcar, como alimentar para fortalecer? Açúcar não fortalece ninguém, tá? Noelma, açúcar é bom para engordar, tá? Isso não quer dizer mais forte, tá bom? É muito importante ingerir alimentos com alta densidade nutritiva, tá? Então, boas escolhas alimentares, comida de verdade, tá bom? Para gases no estômago, o que toma? Então, Juliana, como eu já falei algumas vezes aqui da disbiose, um dos sintomas da disbiose é o gás, tá? Então, isso não é um tratamento simples assim, que eu vou chegar e vou falar aqui para vocês, façam isso, e isso vai resolver. Uma das coisas é o limão, tá? Para eu assegurar ácido suficiente no meu estômago. Outra coisa, eu diminuir carboidrato, tá? Carboidrato demais fermenta demais. Principalmente carboidrato simples, tá? Açúcar, batata, tudo que se torna glúten, tá? Massas, tudo que se torna açúcar no meu corpo, tá? Isso, se você reduzir, já melhora, tá? Quanto de aloe vera? Pode tomar todos os dias aloe vera, tá? 30 ml é o ideal de usar o aloe vera. Você pode tomar em jejum ou antes ou durante e antes das refeições, tá? Isso é bom, um bom nutricionista funcional ou um médico funcional como eu para te orientar. Cada caso é um caso, né? Mas 30 ml é uma boa dose, tá bom? O aloe vera pode ser natural ou de planta? Pode. O problema é que eu não sei dizer para vocês, Iris, no caso Iris Carvalho, minha xará de sobrenome, eu não sei dizer para você qual é a planta babosa que eu posso tomar ou não, tá? Não é qualquer uma, tá bom? Então eu acho mais seguro você usar o suco pronto ou suplementar através de suplementação também por via oral, tá? As farmácias fazem, farmácias de manipulação, tá bom? Doutora, fiz cirurgia da vesícula em 2005. Neste ano descobri a hérnia de hiato e outros problemas do estômago. Tem relação? Sim. Tem relação, Jaqueline, por causa da disbiose que você pode estar, tá? Causada, dentre outras coisas, pela cirurgia da vesícula. Não é só a cirurgia da vesícula que causa disbiose, eu já falei várias vezes aqui. Tá? Hábitos alimentares ruins, estresse excessivo, também causa disbiose. Uso de antibióticos de repetição e principalmente carboidrato demais causa disbiose. Agora, a cirurgia da vesícula pode precipitar uma disbiose dessas bactérias que vivem de sais biliares. Então, você pode ter uma disbiose. A disbiose, com essa fermentação bacteriana exagerada, produz muito gás. Isso distende o estômago e facilita a formação de uma hérnia hiatal, tá? Então, pode ter, sim, hérnia hiatal e gastrite. A gastrite, tanto pela disbiose, né, pela essa distensão gástrica, mas também pela bile que reflui do duodeno para o estômago, tá? E quando tem escrito no exame pólipo? Então, pólipo é uma coisa relativamente comum. E, às vezes, tem uma coisa que se chama colesteroloma, que é quando você ainda não formou um cálculo, mas você tem um barro, tá? E que aí ele pode parecer um pólipo. Pólipo de vesícula, ele não causa colicistite, tá? Mas é interessante você fazer um acompanhamento de ultrassom seriado de tempos em tempos para ver se ele não se modificou, tá bom? Não é necessariamente cirúrgico, nem necessariamente urgência, tá bom? Como usar aloe vera, eu já falei. Autoemoterapia é bom para disbiose? Eu não trabalho com autoemoterapia, tá? Mas eu conheço alguns bons relatos de autoemoterapia para melhora da imunidade. Então, pode ajudar a tratar a disbiose. Agora, veja bem, tudo que melhorar a imunidade melhora a disbiose. Agora, veja bem, não adianta eu tratar a disbiose sem melhorar a minha evacuação, tá? Então, evacuações diárias de pelo menos uma vez é essencial para o tratamento da disbiose, tá? Onde eu encontro a aloe vera? É a babosa, tá? Mas você encontra sucos
Já existem, tem uma marca, acho que é americana, que chama Forever, mas não é a única. E tem ele suplementado. Eu tenho uma aqui em casa que se chama Olivos, também, muito boa, tá? Excelente para o estômago. Como suplementar a vitamina D para quem não tem vesícula? É interessante isso, né? É muito interessante que essa vitamina D ela venha num veículo oleoso, né? Para facilitar a absorção dela. Uma das formas que você pode fazer é usar o sal biliar para ajudar a digestão de gordura. E outra forma que você pode fazer para melhorar a absorção de vitamina D é usá-la sublingual, porque aí você não precisa de que ela vá até o duodeno para ser absorvida. Tá bom, Alexandra? Você considera, Monique perguntando, se eu considero a disbiose uma doença autoimune? Não, ela não é uma doença autoimune, mas ela pode provocar uma doença autoimune. Eu já falei algumas vezes aqui que tem uma médica americana, a Jill Carnahan, que ela fala que tratar doenças autoimunes sem tratar o intestino é tratar sintomas, tá bom? Então, a disbiose tem muita relação com doença autoimune, mas ela não é uma doença autoimune, tá? Ela favorece o aparecimento de uma doença autoimune, tá bom? Hipoglicemia tem relação com o intestino? Pode ter, tá? Quem não tem mais vesícula pode usar o óleo de coco regularmente, tipo no café? Pode, tá? Depende da quantidade que você vai usar. Cuidado. Use com parcimônia no começo, para você não ter diarreia, tá? Observe o seu limite, tá bom? Isso é muito pessoal, tá? Deixa eu ver o que temos mais aqui. O que comer no café da manhã? Eu sou a favor da gente comer o mínimo possível de carboidrato no café da manhã, tá bom? Porque é a hora que eu tô com a insulina mais baixa. Eu não preciso desse estresse. Tá? Atualmente, na dieta da doutora, inclusive quem faz a minha dieta é um nutricionista excelente, o Marcos Vinícius, de BH. E a minha dieta hoje é ovo, queijo cru, né? Queijo artesanal bem, eu vou mostrar, daqui a pouco eu pego para vocês o nome do queijo, tá? Da Serra da Canastra, lembrei. E espinafre, tá? É só isso que eu como no café da manhã. E tomo café com óleo de coco, sem açúcar, óbvio, né? Olha lá, depois que eu tiro a vesícula, eu tenho muito problema com diarreia. Como eu posso melhorar isso? Elisângela me perguntando. Suplementação de sal biliar, tá? Pega a dica. Muito importante, suplementação de sal biliar. Você precisa quebrar essa gordura para você conseguir absorver, senão vai te dar diarreia, tá bom? Oi, doutora, gostaria de saber se o protocolo de limpeza hepática de vesícula podem ser um risco para o paciente. Eu sou a favor do protocolo de limpeza, tá? O chamado protocolo de Andreas Moritz, para limpeza de vesícula e intestino. Eu acho interessante sim, tá? Se os cálculos são grandes, a gente tem menos problema, tá bom? Então, o que eu sou a favor de fazer, tá? Normalmente são muito seguros, mas faça com alguém que entenda, tá? Do assunto. Quem tirou a vesícula pode fazer o jejum intermitente? Pode fazer o jejum intermitente, tá? Agora, cuidado, pode dar um pouco de gastrite por causa desse refluxo biliar. Usando aloe vera não tem problema, tá bom? Obrigada, Pedro, obrigada. Probiótico faz bem para quem não tem vesícula? Faz, desde que não adianta eu semear um terreno sujo. Eu sempre falo isso, não adianta uma paciente com disbiose eu colocar probiótico lá, tá? Vai ser caro, tá? E não vai ter resultado. Eu tenho que limpar o intestino primeiro, tá bom? Ou eu manter pelo menos essa evacuação constante, tá bom? Para que eu não tenha represamento mais de micro-organismo. Então, desde que eu esteja evacuando com frequência, pelo menos uma vez ao dia, o probiótico faz bem para praticamente todas as doenças, tá bom? Um bom probiótico, óbvio, também, tá? Ovo, sei que não pode comer, procede? Não, não procede não, tá? Ovo pode comer sim, pode comer, mesmo quem não tem vesícula, tá? Se você tiver uma dificuldade da digestão do ovo, faça o uso do sal biliar para ajudar na digestão do ovo. Só isso, pode comer ovo sim, tá? Não é para se restringir alimento, ainda mais um alimento tão bom como o ovo. Qualquer dia a gente faz uma live sobre o ovo. Eu sou fã de ovo e óleo de coco, acho que vocês já perceberam, né? Então, a Maria Alice perguntou dos protocolos, são válidos sim, tá?
O suplemento é o licorice? Isso mesmo, Monique. Exatamente, licorice, tá? O meu fígado, depois que tirei a vesícula, vive atacando. Tadinho do fígado. Ele tá te atacando por dentro? Eu entendi, tá? Você tem uma dificuldade de digestão de gordura, é normal, né? Porque agora eu não tenho aquela vesícula que contrai ao comando alimentar. Então, provavelmente você vai ter que fazer uso de sal biliar. Ou quando for consumir gordura, isso é uma coisa importante, vocês fazerem sempre ela fracionada, tá? Não comer muita gordura de uma vez, isso é importante. Doutora, tem como corrigir uma vesícula preguiçosa? Sabe o que é vesícula preguiçosa? Falta de ácido no estômago, tá? Cuide do seu estômago, que a sua vesícula vai se contrair com mais eficiência, tá? Protocolo de limpeza hepática recomendado? Sim, novamente, tá? Citrato de magnésio, muito bem, Dalva, muito bom para manter a evacuação, tá? Sou super adepta do citrato de magnésio e de potássio. Flaviane Souza, leaky gut, exatamente. Toda disbiose pode evoluir com o leaky gut, que é a permeabilidade intestinal que estaria na raiz das doenças autoimunes, tá? Pode tomar cloreto de magnésio PA? Pode, mas eu já falei isso em outra live. O cloreto de magnésio PA, ele pode dar irritação gástrica, tá? Cuidado. Use o citrato, que é uma forma um pouco mais suave para o estômago, tá? Existem exames para classificar qual tipo de bactéria está superpovoando a disbiose? Existem, tá? Você pode fazer a coprocultura, que é a cultura das fezes, e existe um exame de um instituto que se chama microecologia, que ele faz a separação dessas bactérias. Está batendo um vento aqui, está mexendo no meu celular, que faz a caracterização dessas bactérias, tá? Pode ser interessante, sim, tá bom? Estou tomando a aloe vera da Forever antes de dormir, tá certo? Tome também em jejum, tá? Isso é importante também. Gordura no fígado, tá aí, Rosângela, um bom tema pra gente fazer uma live depois, tá? Tem muita gente com gordura no fígado, a chamada esteatose hepática. Isso, vou dar só uma palhinha, isso tem tudo a ver com açúcar e não com gordura, tá bom? Esteatose hepática vem de quanto de açúcar você come, tá bom? Açúcar ou carboidrato no geral, tá bom? Jejum intermitente pode, isso aí. Olá, Letícia, tudo bem? Eu ainda não atendo em São Paulo, Iris. Eu tive alguns convites para atender em São Paulo, mas realmente minha vida é muito atarefada aqui em Campinas. Sou mãe de 2 crianças, é complicado. Ainda não tive tempo para ir até São Paulo. Até porque eu tenho outro trabalho, eu sou servidora pública também, eu sou perita e isso me ocupa muito, tá? O que eu acho da água alcalina, Inês perguntando. Eu, sinceramente, ainda não fui convencida totalmente, tá, dos poderes milagrosos da água alcalina, mas eu gosto de uma água ozonizada, de uma água sem esse monte de veneno que a gente recebe hoje, principalmente o flúor, tá? Eu tenho uma dificuldade em aceitar isso também, tá bom? Que mais? Para queimação na vesícula, dor, o que pode diminuir, cuidado com o que você ingere, tá bom? O que você chama de limpar o intestino? Evacuar, Juliana, pelo menos uma vez ao dia. Alguém já citou aí uma coisa que já, ou seja, já é alguém que já viu uma live minha, citrato de magnésio, tá bom? Ajuda bastante. Por exemplo, citrato de magnésio, citrato de potássio, tá? Fibras, bastante líquido, atividade física, tudo isso ajuda o intestino a funcionar todo dia. Regular o estresse, tá bom? Isso é muito importante, tá? Tem muita gente falando isso é uma coisa que eu queria falar também pessoalmente com vocês. Algumas pessoas me mandam mensagens pelo Face e me perguntando se eu faço atendimento, ou mandando exames, essas coisas. Gente, eu não posso, eu sou proibida pelo meu conselho de opinar em tratamentos de pacientes que não foram vistos por mim, tá? Isso é uma infração ética grave. Então, não me peçam opinião porque eu não posso, tá bom? Eu posso ser punida gravemente por isso. Então, eu não posso. Assim como não posso fazer consultas por Skype, telefone, WhatsApp. É proibido pelo meu conselho, tá bom? Então, infelizmente, eu só posso opinar
em exames, que me mandem pela internet, se o paciente já é meu, se já tem uma história clínica, se já foi examinado por mim, tá bom? E cuidado com quem faz isso, tá? Isso é uma infração ética muito grave, não pode ser feito, tá bom? Então é isso, gente, meia hora já, senão isso fica muito cansativo. Eu vou olhar as perguntas com carinho, tá bom? E o que eu puder ajudar vocês, o que tiver ao meu alcance, eu vou ajudar. E eu desejo que todo mundo tenha tido um excelente Natal e que vocês tenham recebido o meu e-book. Espero que a maioria tenha recebido. Quem não recebeu, por favor, me avise. A gente vai colocar esse link aqui, tá? No Facebook, para quem quiser receber. E eu quero estar junto com vocês em 2017. Eu estou amando tudo isso. Um beijo muito grande, tá bom?